Louvado seja Deus, começando mais um dia na presença do Senhor e sendo edificados pela palavra dele que é poderosa. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família no dia de hoje. Eu quero ler com você hoje o texto de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali, viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Glória a Deus. E a palavra vai dizer no versículo 24: Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos o texto que o Senhor Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, né? O Senhor Jesus vai nos contar que havia um pai que tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E em determinada parte da vida desse filho mais novo, ele pede ao pai que reparta a herança, que ele quer a parte dele, porque ele quer ir embora. Ou seja, ele se cansou de viver junto com o pai, se cansou de viver na presença do pai, né? De viver em família. Então ele pede a herança dele e aí ele parte para um outro país. E a palavra vai dizer que ali ele viveu uma vida sem regalias. Ele gastou tudo que ele tinha, né? A Bíblia não relata em que ele gastou, mas eu acredito que seja nos prazeres do mundo, né? Naquilo que agradava a carne dele, né? Ali ele deve ter feito muitos amigos, porque na hora da bonança aparecem muitos amigos. E ali ele gasta tudo que ele tinha. Ele gasta tudo que ele tinha. E aí ele começa a passar necessidade, porque naquela cidade houve uma grande fome. Então ele começa a passar necessidade, não tinha mais nada da herança, não tinha mais nada de dinheiro que o pai deu ele. E ele começa a passar necessidade. Aí ele procura um trabalho. E o dono dessa fazenda manda ele para que ele seja aquele que vai cuidar dos porcos, que vai tratar, que vai pôr o alimento, né? E a palavra vai dizer que ele tinha tanta fome, ele passava tanta necessidade, tanta fome, que ele desejou comer a comida dos porcos, né? Ele cogitou comer a comida dos porcos. E se a gente olhar bem o contexto do filho pródigo, não é diferente dos dias de hoje, né? Nós temos um pai maravilhoso que nos dá tantas heranças e muitas vezes nós abrimos mãos da herança do Senhor, né? Para viver no mundo, para viver as coisas prazerosas do mundo. Ali o filho pródigo, ele pega toda a herança que o pai dá e vai para o mundo, vai viver aquilo que ele quer. E quantas pessoas no dia de hoje, né, têm abrido mão de viver na presença do pai para viver os prazeres do mundo, os prazeres da carne. E aí ele se suja, né, se envolve com tantas outras coisas, se sente como aquele filho, eu acredito que ele se sentiu, né, sujo. Ele se sentiu ali, né, como a palavra já disse, não merecedor mais do pai, não merecedor de ser chamado de filho. E nós muitas vezes nos sentimos assim, quando pensamos no nosso Deus, quando pensamos no nosso pai, quando nós nos distanciamos dele, nós pensamos: olha, não somos dignos mais de estar na presença do Senhor.
não somos dignos mais de ser chamados de filhos de Deus. E a palavra vai dizer que aquele moço, ele se arrepende e ele fala assim, olha, eu vou voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai e vou pedir para que ele me aceite como um dos empregados dele, porque eu não mereço mais ser filho. E a palavra diz que ele volta, né? E de longe o pai avista ele. E de longe o coração do pai se enche de alegria, porque o filho está retornando. E o pai sai correndo e abraça e beija aquele filho. E o filho pede perdão, fala que pecou contra Deus, contra o pai, né? Que ele não merece mais ser chamado de filho. E quantos de nós fazemos isso? Deus, eu não mereço mais. Deus, eu não mereço estar na presença do Senhor. E o Senhor, ele nos trata como aquele pai. Ele nos diz, olha, o importante é que o meu filho estava morto e hoje ele está vivo de novo. Ele estava perdido, mas hoje ele voltou para casa, ele retornou para casa, né? Que foi aquilo que o pai fez. O pai abraçou, beijou, mandou preparar uma grande festa, né? E nós vemos isso no dia de hoje. O Senhor, ele não te rejeita, né? Quando você se arrepende, quando você volta para Ele verdadeiramente, o Senhor está de braços abertos para te receber novamente, né? Por mais que nós temos pecado, e nós pecamos todos os dias, por mais que nós pecamos, nós nos distanciamos, né? Abrimos mão de estar na presença do Senhor. Todos os dias o Senhor nos espera, assim como aquele pai esperava o filho retornar para casa. O Senhor, Ele nos espera, porque não é por força, né? Não é por força, não é por obrigação, né? O nosso coração tem que estar em Deus, nosso coração tem que desejar estar com Deus, ter uma vida entregue ao Senhor. Então o Pai, Ele espera, né? Eu e você nos arrependermos e termos desejo de estar com Ele, né? De desfrutar, de ter esse privilégio de desfrutar da presença dEle. E o filho pródigo, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele voltou para a casa do Pai. Talvez hoje você esteja distante, então se arrependa hoje, sabe? Que no seu coração queime o desejo de voltar para a casa do Pai, de estar com o Pai, desfrutando da presença dEle, em nome de Jesus Cristo. Talvez você se distanciou por tantos motivos, né? Mas eu quero te dizer, nenhum desses motivos é tão forte a ponto de Deus não te querer mais, te abandonar, te deixar de lado, Deus não te aceitar mais. Então se volte para Ele no dia de hoje. Corra para os braços do Pai, sabe? Se entregue a Ele. Se você está arrependido, se há sinceridade no seu coração, o Pai, Ele te abraça, Ele te beija, Ele te recebe com todo carinho e amor, né? Assim como o pai do filho pródigo, né? Ele recebeu o filho dele com toda alegria, mandou preparar uma festa. O Senhor também te recebe com toda alegria. Ele te recebe com toda alegria. Naquele momento, como a palavra vai dizer que há caminhos para mim e para você que parecem bons, há caminhos que para aquele rapaz pareciam bons, né? Eram bons, é desfrutar do que ele queria, viver uma vida. É como, eu não sei você, mas quando a gente está perto de completar os 18 anos, a gente pensa assim, eu vou viver tantas coisas, né? Eu vou poder sair, eu vou poder fazer tudo que eu quero, né? E aí a gente vê os anos vai passando, a gente vai vendo que, nossa, que desperdício foi pensar dessa forma. Eu podia ter feito tantas outras coisas sem pensar, né, em desfrutar só de prazeres da minha carne, né? Podia ter planejado tantas coisas que hoje, no dia de hoje, né, seriam frutos daquilo que eu plantei, né? Frutos bons, como nós dissemos no outro vídeo, frutos bons que hoje eu estaria colhendo tantos frutos bons, né? Sementes boas que eu plantei no passado e hoje eu estaria colhendo tantos frutos bons. Mas o filho pródigo não. Aquele momento para ele o caminho pareceu muito bom, mas a palavra vai dizer que há caminhos que para mim e para você parecem bons, mas no fim deles é morte, né? E ali o filho pródigo, ele se arrepende e ele volta para a casa do Pai. Então o caminho pode estar parecendo bom para você, mas eu quero te dizer que melhor é estar com o Pai, melhor é desfrutar da presença do Pai. Então volte-se para Ele no dia de hoje, se entregue a Ele novamente. Eu não sei se você está distante ou não da presença do Senhor, se você por algum motivo abandonou a presença do Pai, mas eu quero te dizer, o Pai, Ele te espera, Ele está de braços abertos, Ele não te rejeita, Ele não te rejeita. A palavra vai dizer que há uma grande festa no céu, quando o pecador se arrepende, porque o nosso Pai, Ele prepara uma festa para nós,
quando nós nos arrependemos e reconhecemos a nossa dependência nele, reconhecemos que ele é o dono da nossa vida e que nós precisamos tanto dele. Então volte-se para ele no dia de hoje. Faça como o filho pródigo, se arrependa e volte-se para o seu Deus, porque ele está de braços abertos para te receber. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa no dia de hoje.